Boa noite a todos. Muito bom estar aqui de volta. Senti muita saudade de vocês. Não pude estar aqui na semana passada. Tenho certeza que a revisão da perícope foi maravilhosa, porque não tem como revisar, voltar, passear por aqueles versículos, todos do início do capítulo, aqueles versículos maravilhosos, recordar aquela viagem, sentir todos aqueles passos novamente, aquilo ilumina a alma, né? Então, hoje nós começamos uma nova perícope, que é o louvor dos anjos e testemunho dos pastores. Então, aqui nós vamos, com muita calma nesses versículos. Primeiro, nós vamos pedir aqui, antes de começarmos, pedir aqui quem gostaria de fazer a nossa prece de gratidão por estarmos aqui reunidos mais uma semana. Vamos ver se alguém se anima a fazer essa prece. Oh, Minda! Voltou, Minda! Obrigada. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e vamos orar, pedir a Deus que nos possa abençoar sempre, mas antes queremos agradecer ao Pai por esta oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos neste enlace que nos liga uns aos outros, neste amor que nos vai construindo a pouco. Queremos agradecer aos espíritos amigos que se encontram connosco e que nos possam elucidar sempre e ajudar a entender melhor o nosso Evangelho e este estudo do NEB. E hoje queremos te agradecer, Pai, por tudo o que nos dás e por esta noite de estudo que vamos iniciar, agradecendo à nossa querida Márcia por este estudo e por todos os amigos que se encontram aqui connosco. Que seja sempre a tua vontade, Pai, não só a nossa. Que assim seja. Muito obrigada, Minda, por essa Eu que prece. agradeço. Obrigada. Que bom ter você. Aproveitou bem as férias? Sim, obrigado. Que bom. Foi E sim. agora nós vamos pedir quem gostaria, convidar alguém para fazer a leitura da nossa nova perícope. Quem tem aí aberto o Novo Testamento? Márcia, posso fazer? Obrigada, Fernandinha. Vamos ver, ouvir essa beleza e completinha. Ora, louvor dos anjos e testemunhos dos pastores. Na mesma região haviam pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor, a glória do Senhor iluminou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: não tenhais medo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, será de todo o povo, porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram deles, em direção ao céu, os pastores disseram entre si: percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram
não só Maria, mas também José, do recém-nascido, deitado na manjedoura. Após terem visto, divulgaram esporádico a respeito da criança. E todos os que ouviram admiraram-se com o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas estas coisas, refletindo em seu coração. E os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo, quando tinham ouvido e visto, conforme lhes foi dito. Que assim seja. Obrigada. Obrigada, Fernandinha. Nossa, olha, essa perícope, como as outras, né, a gente se repete. Muito linda. Antes de nós começarmos, o Felipe tem dois estudos lá no Evangelho por Emmanuel, né, Felipe? Sobre essa perícope. E uma ele foca mais no Natal, na época do Natal, e a outra ele vai mais nos comentários de Emmanuel, mais a respeito desse momento, né? Então, eu falava antes da prece, antes da Fernandinha fazer aí a nossa leitura, que nós vamos ter que controlar a nossa ansiedade aqui e devagar nesses versículos. Assim, tentando ao máximo não dar spoiler, porque todos nós sabemos onde isso vai nos levar, né? Mas para irmos com bastante calma, até para a gente poder, a cada semana, ir saboreando, ir sentindo, né? E trabalhando dentro de nós cada um desses versículos. Então, nós vamos com calma. E hoje nós vamos ficar no primeiro. Nós vamos ver também que há algumas traduções que têm o nome dessa perícope diferente. Alguns dão continuidade, seguem sem fazer a separação da perícope anterior. Mas aqui nós seguimos a tradução do querido Haroldo Dutra Dias, e ele coloca louvor dos anjos e testemunho dos pastores. Então, nós já vamos ver aqui que temos personagens que vão além, né, da família, do nascimento do mestre, que sempre é central nesses momentos. Nós vamos ver que entram outros atores e vamos conhecer quem são esses atores, né? Quem são esses novos atores. Ele fala na mesma região. Ele está se referindo à região onde nasceu o menino Jesus, onde estão seus pais, Maria e José. Havia pastores. E o que faziam esses pastores? Eles pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu trabalho. Então, esses pastores estavam nas cercanias ali de onde havia nascido o Mestre Jesus, e eles estavam ali, eles pernoitavam no campo, fazendo o quê? Vigiando, fazendo a vigília do seu trabalho. E aí temos algumas coisinhas para nós refletirmos. Nós vamos colocar aqui, primeiro, lá no NetSearch, eles trazem nos comentários bíblicos, como sempre nós vamos pesquisar ali como a nossa primeira fonte, que é um trabalho maravilhoso, já traz tudo separadinho para nós não precisamos estar indo para um lado para o outro para pesquisar, já está tudo agrupado ali, o grosso da pesquisa está ali, e então eles trazem para o nosso conhecimento que há algumas controvérsias entre os estudiosos sobre a época do nascimento de Jesus. Foi em dezembro? Foi em janeiro? Foi em fevereiro? Foi em março?
Foi abril? Qual foi o mês do ano? E essa discussão acontece e cada um coloca seus argumentos. Uns dizem que não foi em dezembro, porque seria inverno, e à altura do inverno, os pastores não estavam à noite no campo com o seu rebanho fazendo isso. Outros dizem que pode ter sido nessa época, porque às vezes o inverno não é tão rigoroso, as temperaturas são mais amenas na região da Judéia, e eles poderiam, nessa época do final do ano, estarem realmente ali ao relevo. E por que nós estamos comentando isso? Sempre para que a gente saiba que essas questões são levantadas pelos estudiosos. E para nós, o que isso para nós traz? A única coisa que importa: nasceu o menino Jesus, nasceu o Mestre Jesus. Se ele nasceu em dezembro, se ele nasceu em janeiro, se ele nasceu em fevereiro, para a gente não faz diferença. Ele não muda quem ele é, o que ele representa, o que ele nos trouxe, o que nós estudamos aqui. Agora, é um caminho louvável para quem estuda, para quem se dedica a esse tipo de pesquisa. E só um instantinho, que entrou aqui uma. Ah, pronto. Que é o telefone do meu marido, fica ligado no computador. E aí às vezes toca aqui. Então, como nós estávamos dizendo, para nós não faz diferença, porque nós nos focamos em quê? Na mensagem que transforma diariamente as nossas vidas, o nosso íntimo. Mas não podemos menosprezar quem se dedica profundamente, dedica uma vida a um estudo para identificar, localizar questões históricas. É muito louvável, tem sua importância. Em nenhum momento nós desmerecemos isso. Só que no nosso grupo de estudo, nós nos focamos em outra direção. Mas é bom que a gente tenha conhecimento de que há essas divergências e que essas divergências, em momento nenhum, afetam o que a gente busca aqui nesse grupo de estudo. Tudo bem até aqui? Então, antes de abrir para os comentários, o que nos chama a atenção aqui? Porque o evangelista Lucas, ele destaca que naquela região havia pastores. Ora, mas nós sabemos, estudamos na perícope anterior, que a região houve um grande fluxo de pessoas para lá por causa do censo, pessoas que foram se alistar, se registrar naquela cidade. Vieram de outras regiões e, além dos que ali já viviam, houve um grande fluxo, até porque não havia lugar disponível para que Maria e José fossem, se hospedassem em um lugar, vamos dizer assim, talvez que eles entendessem ou que nós pudéssemos entender mais apropriado. Nós sabemos que eles estavam no lugar que eles deveriam estar. Todo o conjunto da mensagem, todas essas passagens, por que foi ali, por que ele foi para... Tudo isso a gente já viu que tem um significado, nada foi ao acaso. Então, de toda essa multidão que estava, dos que já viviam ali, os que vieram de fora, Lucas destaca o quê? Havia pastores naquela região. Então, eu fui lá no nosso querido NepSearch e encontrei lá no Strongs, quem quiser abrir, quem quiser um tempinho para abrir, para procurar, e ele coloca lá um pastor, no sentido metafórico, ele traz uma lista de
tarefas dos pastores. E nós poderíamos refletir sobre isso. E ele diz assim, olha, lá nos Strongs diz, tarefas dos pastores naquela região. O que faziam os pastores? Ele diz assim, ficar atentos aos inimigos que tentavam atacar o rebanho. Então, os pastores, eles ficavam ali, mais ou menos o que Lucas nos diz, né? Que eles realizavam, eles pernoitavam no campo, eles não apenas cuidavam do rebanho durante o dia, à noite também. E a gente sabe que existe um significado um metafórico para dia e para noite. Né? Já vimos isso aqui várias vezes, nós podemos voltar, e vamos voltar, com certeza. Agora nós vamos só comentar isso e vamos abrir para que cada um traga as suas impressões aqui para a gente. Todos os comentários são muito valiosos, viu? Aí ele coloca uma outra tarefa: defender o rebanho dos agressores. Então, os pastores também, era a sua tarefa, não só ficar atentos aos inimigos, mas defender o rebanho dos agressores. Ora, se em algum momento, mesmo os pastores estando atentos, algum inimigo atacou o rebanho, foi agredir o rebanho, eles estavam ali para defender. E mais, curar a ovelha ferida e doente. Eu sei, eu estou vendo umas carinhas aí que já avançaram, né? Já captaram toda a mensagem aí. Essas carinhas todas que eu estou vendo aqui. Então, se eles não conseguiram evitar que o rebanho fosse atacado, eles foram defender contra o agressor. Se mesmo assim alguém ficou ferido, eles cuidavam, eles curavam a ovelha ferida e doente. E outra tarefa, achar e salvar a ovelha perdida ou presa em armadilha. Né? E a última, que é belíssima essa tarefa, amar o rebanho, compartilhando sua vida e, desta forma, ganhando sua confiança. Estamos abertos para os comentários, que temos muita coisa para ver aí. Eu estou vendo aqui pelas carinhas que já se lembraram de alguém que faz essas coisinhas todas aqui por nós, não é? Quem gostaria de comentar alguma coisa sobre essas tarefas? Hum. Oi, Felipe. Foi mais rápido. Odete, em seguida você, tá? Não, eu só queria, Vamos lá, Márcia, Felipe. desculpe lá, eu só queria ouvir a última tarefa, a A quarta. última tarefa, amar o rebanho. Obrigada. Amar o rebanho, compartilhando sua vida e, desta forma, ganhando a sua confiança. Vamos lá, Felipe. Então entramos aqui nesta perico maravilhosa, não é? Que nos fala sobre os anjos e o testemunho dos pastores. E começa logo com este versículo incrível, não é? Que nos fala logo aqui desta nova personagem que aparece, que é a personagem do pastor. E a figura do pastor, ele traz aqui o símbolo da liderança, ok? Traz aqui o símbolo da liderança, ou seja, da guarda, da responsabilidade para um conjunto, né, de pessoas, de ovelhas,
ou seja, de espíritos, né, que acabam por estar à guarda de outros. O Aloísio tem um estudo lá no miudinho que ele fez, que trouxe aqui uma outra forma de interpretar aqui a figura dos pastores, que ele vai buscar ali as letras hebraicas e ele associa os pastores a uma letra que é a 10ª letra, salvo erro, que é a letra do Lamed. E a letra do Lamed ela tem em hebraico tem um símbolo como se fosse um cajadinho, ok? É como se fosse, estão a ver um taco, um taco de hóquei patins. Estão a ver um taco de hóquei patins? É que ele tem assim no final assim uma curvazinha, pronto. O Lamed, a letra Lamed tem exatamente quase esse formato, que é um formato de um cajado. Então, estes pastores, a Márcia disse, têm esta função de cuidar, não é? De dar apoio, de dar suporte para aquelas pessoas ou para ou seja, para quem eles têm responsabilidades. E é claro que nós temos aqui, neste versículo, que isto ocorre de noite, não é? Portanto, e nós sabemos que nas noites nós temos as situações de dor, temos as situações que nos desiludem, temos aqui a importância do estar atento, não é? Para todos os perigos que acontecem de noite, e essa é a função de um líder, porque a liderança ela tem que ser feita muito pelo exemplo, e Jesus é o grande líder para todos nós, porque mais do que os seus ensinos e aquilo que ele disse, foi a forma como ele viveu. E é o exemplo que Jesus diz, o exemplo que Jesus dá a todos nós, que fez, por exemplo, com que depois Simão Pedro e todos aqueles primeiros cristãos se entregassem de alma e coração para que depois pudessem dar também eles os seus próprios testemunhos. Então nós temos aqui esta questão da importância da liderança e também da liderança pelo exemplo. Depois, há aqui também os estados de consciência. Não é? Porquê? Porque quem tem essa responsabilidade há de estar um pouco mais consciente. Já passou por um processo de amadurecimento e por isso está capaz de liderar. E temos aqui a figura do rebanho, não é? Ou seja, podíamos personalizar numa ovelha, não é? Se nós analisarmos aqui as ovelhinhas, não é? Elas são inocentes, não é? São muito mansinhas. Elas correm perigo exatamente por isso, por ainda não estarem cientes dos perigos que ocorrem, sobretudo nos momentos de noite. Porque é nos momentos de noite que as feras e que os lobos atacam, pela calada da noite, sem estarmos à espera. E o pastor já tem essa sabedoria. E como tem essa sabedoria, ele sabe que existem perigos e por isso é necessário estar vigilante. E é curioso que eu estava a ver aqui o significado de pernoitar, não é? E ele vai dizer aqui passar a noite, mas onde não é costume. É? Portanto, há aqui essa questão também muito interessante. E depois há outro comentário que eu queria fazer, que é a relação entre a ovelha e o pastor.
que é muito bonita. Porque se nós olharmos um pastor, ele sabe, geralmente, e aqui em Portugal há pastores, aqui onde eu resido não existem. Mas se formos lá mais para o norte, há pessoas que têm os seus rebanhos de ovelhas. E se nós formos perguntar a um pastor, ele sabe o nome de todas. Né? Conhece-as todas. Às vezes pela forma de andar, às vezes porque têm mais lã, às vezes porque berram mais, outras são mais vadias, só querem assaltar a cerca, outras só querem estar deitadas. Ou seja, cada ovelha tem a sua personalidade. E o pastor comunica com elas, porque pela forma como ele às vezes dá aqueles trejeitos, ou assobia, ou grita mais alto, portanto, a ovelha compreende a linguagem do pastor. Ou seja, há essa inter-relação. Mas, por outro lado, elas têm uma individualidade, né? Têm o seu próprio estado de consciência. Então, esta interdependência entre alguém que lidera e alguém que é liderado, alguém que tem mais responsabilidade, que está mais consciente e alguém que corre perigos fruto da sua ignorância. E, portanto, deixo agora em aberto, trazendo esta ideia, não é? Entre o peso do pastor, porque o pastor é uma liderança terrena, e nós vamos depois ver a presença de líderes espirituais, que são os anjos, não é? Porque os anjos, na escala espírita, são quê? São espíritos mais conscientes, e por isso vêm clarear, não é? Depois quem está na escuridão ou quem está a pernotar durante a noite. E tudo isto são símbolos, não é? São símbolos que nos ajudam a perceber os nossos próprios perigos, não é? Os nossos níveis de inconsciência, a necessidade de a quem ouvimos, não é? A quem ouvimos os cuidados, não é? Se somos as ovelhas que andam para aí tresmalhadas, andam perdidas, não é? Ou se já começamos a ouvir os sinais que o pastor, não é, nos dá, porque o pastor já nasceu, não é? O grande pastor já nasceu. O grande líder já nasceu. Então, na verdade, há aqui um grande símbolo à liderança de Jesus. Não é? A liderança, eu sou o bom pastor, foi isso que Jesus disse. Não é? E não há nenhuma ovelha, no meu rebanho, nenhuma ovelha se perderá. Isto é incrível, até me estou a arrepiar todo. Não é? Alegra-se mais, né? Alegra-se mais a recuperação de uma ovelha perdida do que propriamente estarem as outras bem. É aquele filho pródigo, não é? Que se afastou e que regressa. E há um versículo muito bonito onde diz que aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Ou seja, corria perigo por si próprio, pela sua própria consciência. E como começou a ouvir o chamado do pastor, começou a ouvir os ensinos de Jesus, começou a salvar-se. Não é? Porque seguir o Cristo faz-nos estar vigilantes, porque faz-nos apontar para onde nós queremos ir. E para onde nós queremos ir não é compatível com as caladas da noite. Então, por essa razão, nós vamos todos salvar-nos, não é? Neste sentido de sairmos desta ignorância e de procurarmos esta luminosidade própria que todos nós temos, através da vigilância e da oração, que são dois pontos fulcrais para nós estarmos conscientes, porque é muito fácil, não é? Sabendo das influências espirituais,
sabendo da influência dos espíritos sobre nós, sobre os nossos pensamentos e atos, e é nessa medida que depois podemos explorar este bocadinho da influência espiritual no campo do pensamento, né? No campo das emoções. Mas pronto, vou passar a palavra que é para a gente abrir aqui o diálogo. Obrigada, Felipe. Felipe, você trouxe muita coisa, porque quando nós vimos aqui, Odete, já te passo a palavra, tá bom? Não precisa? Uhum. Então é o seguinte, o Felipe tocou nos pontos que nós precisamos refletir bem aqui. Quando ele tocou no ponto das qualidades, das responsabilidades dos pastores que são relatados aqui, olhando, né, quando nós lemos aqui, fizemos a leitura, olhando os rostinhos, todos pensaram logo em Jesus, o bom pastor. Só que isso aqui em Jesus está elevado, essas tarefinhas, como ele faz a listinha aqui, e a gente pode tratar como, vamos dizer assim, as potencialidades, superpotência de Jesus. Então, tudo isso que é descrito aqui, Jesus tinha a máxima potência. Então, quando ele fala da liderança, o exemplo dos pastores, aqui liderando o rebanho, cuidando, olhando, vigiando, protegendo, essa liderança espiritual do Mestre Jesus, ela vem elevada à potência máxima. Nós estamos vendo aqui pessoas simples executando um trabalho em que sua última função seria amar o rebanho. E aí todo mundo já associou o bom pastor ao maior pastor. E isso nos remeteu bem ao que Jesus faz por nós há milênios. Que ele faz por nós. Em que muitas vezes nós não nos damos conta da sua presença, do seu cuidado, do seu amor, de como nos defende, de como tenta nos proteger de nós mesmos. De nós mesmos, de nós nos aliarmos. Felipe trocou no ponto do vigiar e do orar. E é outro ponto que a gente precisa desenvolver nessa passagem, que assim que nós terminarmos essa questão dos pastores, porque há mais uma informação que está lá no NetSearch para a gente refletir. Os pastores, eles não eram bem vistos pelos fariseus, pelos a parte mais elevada dos religiosos, sacerdotes do judaísmo naquela época. E por quê? Porque nós já vimos aqui que eles trabalhavam durante o dia, aqui está sendo trazido a nós que eles pernoitavam, eles trabalhavam à noite. Então, o que isso nos... E qual a informação que isso nos traz? Olha, eles tinham ocupação durante o dia e à noite. Então, eles não podiam estar seguindo aqueles rituais todos impostos para os hebreus. Eles não tinham tempo para aquilo. Isso quer dizer que eles eram melhores, piores? Não. Eles eram mal vistos por isso. Agora, outro detalhe interessante que também nos é apresentado lá no Research é que esse grupo de pastores, especialmente, eles poderiam ser os responsáveis por cuidar dos animais do templo. Os animais que eram sacrificados, que eram levados ao sacrifício no templo. E aqueles animais eles chamavam de cordeiros perfeitos.
Então, esses pastores, aí a gente vê que as coisas não casam. Ora, como que eu, sacerdote no templo, vejo mal a um pastor que é responsável por cuidar e entregar um animal perfeito em condições para ser oferecido em sacrifício no templo ao nosso Pai, a Deus? Então havia essa contradição, mas eles não eram bem vistos. Por quê? Porque eles não tinham como seguir todos aqueles rituais. Então, nós já vamos fazendo associações pelo que nós já estudamos antes e que nós já conhecemos da trajetória do Mestre Jesus, do nosso irmão, entre nós, com quem ele se relacionou. Então, os pastores não estão aqui, não foram trazidos por Lucas aleatoriamente, porque nós sabemos que naquela região havia outras pessoas, outras categorias profissionais estavam ali naquela região também, não só os pastores. Mas ele cita os pastores. Por quê? Porque eram aqueles que, embora se foram realmente esse tipo de pastores que cuidavam do rebanho no templo, eles tinham uma proximidade com os religiosos da época, com o templo, com o serviço no templo, mas não eram reconhecidos como exemplo, como alguém de boa vida, de boa reputação. Não desfrutavam de boa reputação perante os religiosos da época. Então, a gente vê essa contradição. Então, daí nós também podemos fazer uma associação por que os pastores estão aqui, assim como tantos daqueles que estavam à margem da sociedade da época e que Jesus acolheu a todos esses. Ele veio para os enfermos, os doentes, os rejeitados. Então, essa figura dos pastores, ela tem tudo a ver com aquele momento. Não houve lugar para Maria e José nas casas, assim como não havia lugar para os pastores no templo, embora trabalhassem para mim. Então, essa informação, e a gente vê que toda a mensagem, ela é encadeada, não há contradição em nenhum momento. A gente vê que desde o nascimento, todo vamos dizer assim, essa inclusão, ela acontece. Não há espaço, não há excluído. Não quer dizer que o Mestre Jesus nasceu só para aquele público. Não. Ele nasceu também para aquele público, para aquelas pessoas que se sentiam ou que eram excluídas naquele momento da sociedade. A gente já vai para o orar e vigiar. Tem muita coisa aí. Patrícia, por favor. Precisamos vigiar e orar muito, né? Para a gente não se desconectar desse convite, né, que o nosso mestre nos faz todos os dias, desde que nasceu e quando nasce nos nossos corações. Eu fiquei pensando aqui sobre a palavra louvor também, do título que o Haroldo coloca, o quanto isso também está conectado com essa questão da influência, né, espiritual, aí que o Felipe trouxe, você continuou a nos apresentar, que só está presente na tradução dele agora, essa palavra, né? E aí nós viemos, né, de vários cânticos aí de louvor dentro
do Evangelho de Lucas. Então me chamou muita atenção porque mais um convite, né, alerta de que nós precisamos fazer as escolhas pelo convite do mais alto, né? Por esse convite, né? Nós precisamos nos conectar ao, ao que de bom nos é ofertado todos os dias pelo nosso Pai, né? É, o nascimento, né, do nosso mestre aí, nesse momento e nos nossos corações, nos oferta essa possibilidade, né? Como Paulo coloca lá para nós, né? Em tudo dai graças. Então, mais uma vez, Lucas vem nos recordando, né? Para nós não deixarmos nunca de agradecer o que nos acontece, porque isso também é uma forma de retribuir, né? Ao que nós recebemos e nós receberemos de volta tudo o que nós damos, né? A gente vai vendo aí, como vocês colocaram, né, dos doutores da lei e os pastores, aonde eles colocam o coração deles, né? Quais as escolhas que são feitas, né, nessa contradição aí que existe entre os que estavam dentro do templo e os que estavam completamente excluídos, né, do templo, mas que cuidavam, né, dos animais que eram ali essenciais para os rituais, né? Então a gente está se conectando com a forma ou com os propósitos maiores, né, das nossas atribuições, das nossas responsabilidades. A quem nós estamos escolhendo servir, né? Fiquei pensando lá naquela parte do Evangelho, né? Deus e a Mamon. Então é mais um convite que fica aí já desde o título, né? Porque está só nessa tradução recente de Haroldo, desse pedaço ser um louvor, né? Um louvor para que a gente jamais se esqueça que o nosso Pai é de amor, que as nossas leis são de amores. Agora está tocando aqui, tá, gente? Que as nossas leis são de amor, que as leis, a lei maior é de amor, né? E que o Pai quer o nosso melhor, mas a gente precisa fazer a escolha, a gente precisa decidir se entregar a essas influências do bem, né? E aquilo que a Márcia falou, né? Sem querer dar spoiler, mas não tem nem muito como, mas a beleza, né? De toda essa perícope, dessa passagem, porque a gente vê a singeleza, né, novamente nos certificando que é na humildade, que é na simplicidade que a gente vai alcançar o nosso esplendor, a nossa plenitude, porque aí vem os anjos, né, aqueles seres mais já plenos e no na sua potência máxima, aí anunciar e trazer essa mensagem aos mais simples e os mais ali excluídos, né? Eu não sei se naquele vídeo que eu tinha mandado do nascimento de Jesus, eu não sei se foi nele ou foi um outro que eu vi, mas tem uma passagem de um pastor indo fazer a sua oferta, levando, né, o seu cordeirinho, a sua ovelhinha ali, e aí o doutor da lei vê assim uma coisinha de nada, né, naquele animal e já o rejeita, diz que aquele animal não estava puro, estava impuro, e ele, né, é banido ali do templo, não é permitido fazer a sua oferta, e os próprios pastores ali também não permitem que ele pernoite com eles novamente, porque ele não tinha cuidado bem da sua ovelha. Então a gente vê toda essa dinâmica realmente acontecendo ali e nos convidando a pensar a quem estamos servindo, né? Onde estamos colocando o nosso coração. Estamos olhando para onde, né? No nosso dia a dia. Era isso, Marta.
Nossa, Patrícia, muito bom. Muito bom. E assim, também assim me remeteu nessa questão do pastor com lá o seu cordeiro que não foi aceito. Eu lembrei de duas passagens, o óbolo da viúva e depois Jesus alimentando com os pães e peixes, que ele recebeu 2 pães ou 7 pães e 2 peixes, ou 7 peixes, sempre me confundo. Então, não é o tamanho da oferta, a qualidade do que você doa vem de dentro, vem de dentro. E Jesus recebeu, ele soube muito bem destacar essa qualidade, né? É o que vem do coração. Como eu dou, né? Da mesma forma, como eu recebo aquilo que chega a mim. Eu recebo com o meu coração aberto. Nós vamos ver, essa perícope nos traz muito. Voltando aí ao ponto que o Felipe trouxe, não sei se a gente pode avançar, se alguém quer falar, mas comentar mais alguma coisa, Felipe. Então, antes de avançar para o orar lá e vigiar, vamos aí ver o que o nosso querido Felipe nos traz aqui. Eu gostei daquela ideia que a Patrícia trouxe de uma linguagem para os mais humildes, não é? Nós vimos essa contradição entre o mundo de Jerusalém e o mundo da Galileia e o mundo destas pessoas pobres do campo, não é? E são esses pobres do campo, esses deserdados que ficam na mesma vibração, ou seja, na mesma região espiritual do Cristo, não é? Porque são pessoas humildes, são pessoas que não têm aquela agitação da cidade, não é? Não têm aqueles compromissos, não têm, são pessoas simples, são pessoas que vivem quase da generosidade de Deus, não é? Sem saber muito o que é que vai acontecer no dia seguinte, porque não têm muitos recursos, mas a verdade é que sempre aparece um bocadinho de batatas, um bocadinho de couves, um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, ou seja, e todos se alimentam, não é? Não se sabe muito bem, às vezes, de onde é que vem, de onde é que vem o alimento, mas o que é certo é que ele, volta e não volta, vem. E vendo isso pelo ponto de vista espiritual, é um símbolo também daquelas pessoas de coração mais genuíno, não é? Aquelas pessoas que têm bom coração, não é? Que acabam por estar entregues a esses sentimentos mais simples que são desprezados pela visão do mundo, não é? Porque a visão do mundo é a visão da competição, é a visão da ganância, é a visão da ansiedade. Então temos aqui dois polos completamente contraditórios. E por essa razão é que também os religiosos em Jerusalém repeliram bastante Jesus e os seus seguidores, porque eles convidavam a uma vida simples, não é? A sua presença ali era quase como uma afronta, não é? A humildade do Cristo é uma afronta aos líderes religiosos, porque Jesus propõe uma forma de viver com o suficiente, não é? Viver para o bem para todos, viver de uma forma em que não haja privilégios, onde todas as pessoas são iguais. E isso cria uma clivagem, não é? Cria uma separação vibratória, uma separação de ideias, uma separação de modos de vida. O Emmanuel tem um comentário que fala sobre a liderança. Eu queria explorar aqui um bocadinho esta ideia do pastor enquanto líder, mas não é o pastor evangélico, se nada contra, não é? Mas há esta questão da liderança. Então ele diz: não raro ouvimos respeitáveis representantes das comunidades terrestres reclamando líderes capazes de conduzi-las à concórdia e ao progresso, sem ódio e destruição.
Justo, no entanto, não esquecer que a Terra conhece o líder de todos os líderes humanos, habilitados a guiar a coletividade para o reino do bem. Importante refletir que ele transportava consigo a própria grandeza sem mostrar consciência disso. Não colheu da vida mais que o necessário à própria sustentação. Associou-se a companheiros tão pobres e tão anónimos quanto ele o era no início da revelação de que se fazia mensageiro, a fim de realizar o apostolado que trazia. Aconselhou o respeito aos condutores do poder humano, mas nunca indicou a desordem e a crueldade para a solução dos problemas do mundo. Conviveu com a multidão, compadecendo-se das suas aflições e necessidades. Chamava a si os pequeninos, de modo a ouvi-los atentamente. Amou aos enfermos, aliviando-lhes as enfermidades, com a força do amor, nascida na oração. Amparou aos irmãos obsessos e dialogou com os desencarnados sofredores, endereçando-lhes expressões de esclarecimento e reconforto. Alimentou os famintos antes de ministrar-lhes a verdade. Ensinou o perdão e a tolerância. Não possuía ouro nem prata que lhe garantissem a influência. Acusado sem culpa, aceitou agravos e injúrias sem defender-se. Executado por alguns dos seus contemporâneos que se lhe faziam adversários gratuitos, portou-se com humildade e grandeza de espírito, rogando a benevolência dos céus para com os seus próprios inimigos. Entretanto, desde que desapareceu do cenário dos homens, passou a viver mais intensamente na terra, conquistando corações para a sua causa. Em quase 20 séculos, famosos condutores de povos foram esquecidos. No entanto, a influência do líder dos líderes do mundo, sem ameaças e sem armas, cresce com os dias. Quem estiver procurando liderança na terra, saiba que ele, Jesus Cristo, até hoje tem o nome de Senhor Jesus e no limiar do terceiro milénio dos tempos novos, temo-lo sempre por esperança das criaturas e luz das nações. Então, Emmanuel fala aqui, né, do grande pastor e da sua verdadeira liderança. Ou seja, Jesus teve uma liderança que se perpetua no tempo. Nós hoje estamos a falar dele. Estamos aqui por causa dele. Estamos aqui por causa da forma educativa como ele liderou as almas. Como ele nos conduz. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele deu-nos, abriu-nos o caminho, né, para o tal estado de espíritos puros, ou seja, para a tal vida eterna, se quiserem, para o céu, não é? Ou seja, para esse estado de ventura espiritual a que Jesus nos conduz. Então, é muito bonito este texto, porque especifica, não é? Especifica ali todos os detalhes. Agora queria trazer só um último comentário, que é nós colocarmos-nos na posição de pastores. Nós estamos a falar do texto, mas há pessoas pelas quais nós somos responsáveis. Há pessoas que dependem de nós. Há pessoas que nós, tendo o conhecimento espiritual, lhe devemos vigilância. Márcia, recorda-nos lá quais são as funções de um pastor. Isso é tão bonito. Quero ouvir outra vez. Para já. Olha, vamos lá. Primeiro, ficar atento aos inimigos que tentavam atacar o rebanho. Defender o rebanho dos agressores. Curar a ovelha ferida e doente. Achar e salvar a ovelha perdida ou presa em armadilhas. E a mais bonita de todas, amar o rebanho, compartilhando sua vida e desta forma ganhando sua confiança. Então, o exercício que nós todos podemos fazer
é: quem é o meu rebanho? Quem é o meu rebanho individual? Quantas pessoas é que eu tenho no meu rebanho? Ou seja, quantas pessoas é que eu tenho que amar? Quantas pessoas é que eu tenho que me preocupar? Quantas pessoas é que eu tenho que estar atento para que elas não sofram? Quais são os perigos que as minhas ovelhas se colocam e o que é que eu posso fazer estando vigilante para as apoiar? Porque a proposta que é colocada é nós sermos os pilares da nossa casa, né? Os pilares da nossa casa mental. Depois podemos trazer isto também para nós, não é? Nós sermos os senhores dos nossos pensamentos, né? Somos líderes de nós próprios. E só capacitando essa autoliderança é que depois podemos também estar, não é, aptos para que Deus, através de nós, nos confie mais ovelhas neste sentido, não é? Então, é bom que a gente às vezes se coloque na posição de pessoa mais fragilizada, no sentido de menos consciente, e outras vezes também na pessoa que está mais consciente e que tem responsabilidades. Porque o Evangelho é isso, não é? É nós refletirmos sobre essa dinâmica da própria vida, porque nós agora somos aprendizes e amanhã podemos ser professores, não é? Nós hoje somos filhos, amanhã somos pais. Nós hoje somos líderes, amanhã somos colaboradores. E a vida, tudo isso traz aprendizagens, né? Tudo isso traz aprendizagens. Então queria fechar aqui este comentário do pastor para que a gente possa ver o nosso rebanho, não é? Ver as pessoas que estão ao nosso lado, não é? É o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso filho, não é? É um amigo, é uma vizinha, é um vizinho, é um desconhecido, é alguém que agora, reparem numa coisa, é alguém que agora me apareceu no vindo de não sei de onde, e agora a pessoa está todos os dias a falar comigo, não é? Mas porque é que esta pessoa aqui está perto de mim? Não é? Há pessoas que vão e que vêm das nossas vidas. E o que mais marca é a forma como nós lidamos com elas. Não é? É a forma como nós lidamos com elas, a forma como nos relacionamos com elas. Por isso, a proposta também aqui é a nossa forma de lidarmos com as pessoas. Porque foi isso que impactou a liderança de Jesus. Ele conviveu com a multidão, compadeceu-se dela. Ele chamava para si os pequeninos. Ele não teve medo do seu nome ficar manchado por andar com prostitutas ou por andar com pessoas que eram vistas como impuras. Não é? Então isso é tudo ensinos libertadores para que a gente não fuja uns dos outros. Não é? No meio espírita, quando virmos alguém que esteja obsidiado, que não fujamos dessa pessoa, mas que o amemos. Não é? Se virmos alguém que está em sofrimento, que nos compadecemos dessa pessoa, não é? Que a acolhamos. E isso é a liderança que Jesus nos propõe, não é? A sermos nós pastores, ou seja, que conduzem as almas perdidas para o bem, para a mensagem de esperança, para o consolo, para a fraternidade. Porque quem está fragilizado, o que precisa é disso. É de entender que há um caminho a ser seguido, que é o caminho que Jesus nos propõe. Então pronto, era isso que eu queria dizer. E é muito bonito isso, Felipe, quando você coloca essa inversão de papéis. Porque ora nós estamos num e ora em outro. E isso acontece a gente observar várias vezes durante o dia. E nós termos essa humildade que é necessária tanto para pastorear quanto para ser pastoreado.
A virtude da humildade, ela é imprescindível em todos os papéis da nossa vida. Mas nos focando aqui no que o Felipe nos trouxe, dessa inversão de papéis, a gente percebe como ela é fundamental para que quando nós estejamos no papel de pastorear alguém, nós percebamos a responsabilidade, a grandeza e o amor que nos exige para fazer isso. E quando nós estejamos sendo pastoreados, que nós possamos reconhecer esse mesmo conjunto de virtudes naquele que nos lidera. Né? Que sejamos dóceis à liderança, porque muito de nossa rebeldia com os ensinamentos, com as leis divinas, é que nos colocam em situações difíceis, que nos colocaram. E isso não é para a gente se martirizar por isso, não. Isso faz parte do processo evolutivo. Né? A gente vê, às vezes, um jovem achando que sabe tudo. Somos nós. Né? Que muitas vezes não seguimos o que nos ditava a lei divina e escolhemos fazer do nosso jeito. Porque era o que a gente tinha ali, a maturidade que a gente tinha ali naquele momento. Então, essa inversão de papéis que ela ocorre, os exemplos que o Felipe trouxe de hoje, quando eu era pequeno, quando eu era bebê, precisava de meus pais para cuidar. Os pais envelhecem, adoecem, têm dificuldades, às vezes, para realizar algumas tarefas que realizavam bem. Então, olha a inversão do papel. A Odete várias vezes já nos trouxe isso com seus cuidados com os idosos e tudo. Então, esse tipo de inversão é um exemplo. Felipe? É só uma coisinha muito rápida para dizer que essa posição é uma posição sacrificial. É como uma mãe com um filho. É uma posição sacrificial que vai requerer amor, né? Porque vai requerer tempo, vai requerer sacrifício, vai requerer testemunho. E é isso que os anjos fazem connosco. Ou acham que as coisas aparecem assim, agora somos todos anjos e estamos ali com asas, não é? Com as nossas asinhas. Não, é quanto mais se sabe, quanto mais se conhece, maior a responsabilidade e maior o trabalho. Não é? É porque há fases. Nós somos, é como o Paulo dizia, hoje sou menino, faço as coisas de menino. Não é? Amanhã serei homem, farei as coisas do homem. Do ponto de vista espiritual, não é? Naquilo que é a escala espírita, nós somos meninos ainda. Nós somos muito egoístas, somos muito orgulhosos, somos muito pequeninos ainda. Quando tivermos uma dimensão de amor maior, não é? A gente só quer é vir servir. Não é? Quando olhamos para o livro da renúncia, não é? Da Alcione, um anjo que não precisava de reencarnar pede para vir uma vida por amor, para resgatar alguém querido. Então, a capacidade de amar que nós vamos desenvolvendo, quanto mais amamos, mais responsabilidades vamos tendo, mais sacrifícios nos predispomos a fazer. Quando nós olhamos, por exemplo, para aquelas caravanas, não é? Dos servos de Maria que visitam as regiões espirituais mais sombrias, a proporcionalidade da desgraça ou da indigência humana pede a maior capacidade de amar. Porque só consegue visitar essas regiões espirituais mais densas quem muito ama. Não é? É por essa razão que Maria, não é? É esse coração generoso, é esse coração amoroso
Porquê? Pelo espírito que ela é. Porque quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais sensíveis ficamos ao sofrimento alheio. Por isso é que Jesus se compadece da multidão. Por isso é que Jesus dá o exemplo do bom samaritano, para nos dar essa capacidade de olhar a indigência, mas um olhar amoroso, não um olhar julgador. Não é? É um amor que compreende, mas que se mantém firme aos seus próprios ideais. Pronto, passa a palavra. Obrigada, Felipe. Olha, e avançando aqui no nosso texto, outro ponto que o Felipe trouxe lá no início, que ele fala assim: na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo, passavam a noite lá, e realizavam vigília noturna do seu trabalho. Então, nós vamos àquela já conhecida vigiar e orar. E antes de a gente dar uma passeada, recordar um pouco isso aqui, vamos ver os significados. Vigiar, nesse sentido, aqui, vigiar, até que eu notei aqui, estar atentos aos nossos pensamentos e à nossa conduta. Bem isso que tudo que o Felipe falou aí. Qual o papel que me cabe agora? Quais são as minhas responsabilidades? Que sentimentos eu tenho em relação a isso? Estou de acordo? Estou contrário? Os pensamentos que vão direcionar, os sentimentos, pensamentos que vão direcionar as nossas ações, nesse sentido. Então, vem todo esse conjunto. Então, a nossa vigilância, não é para o outro, é para nós. A nossa conduta, o nosso pensamento, a nossa conduta. E isso nos leva à nossa vigilância espiritual. Tantas vezes nós conversamos, debatemos essa vigilância espiritual dentro da doutrina espírita, com nosso autoconhecimento. Nos conhecermos melhor, nos voltarmos. Lembra de Zacarias, com o mudinho lá, 9 meses, pelo menos, né? Um pouquinho mais. Então, para quê? Para voltar esse autoconhecimento. Então, o vigiar, resumindo, seria isso. E o orar? O orar é a ligação com Deus. É a nossa verticalidade. É isso que nos trai. E por que precisamos orar? Porque só vigiar não resulta. Porque o orar nos fortalece. Essa ligação nos fortalece para que a vigilância seja efetiva, tenha eficácia. Para que a nossa vigilância ela esteja baseada, calcada nesses valores espirituais. Então, essa ligação da oração, de levarmos o nosso pensamento, nos traz todos esses valores espirituais, desperta em nós, porque se nós elevamos o pensamento e alcançamos as esferas superiores com sinceridade e pureza de coração, o que vem de lá para nós? Senão aquilo que necessitamos de melhor. Então, é esse melhor, esses valores espirituais que vão nos ensinar a vigiar e fazer esse monitoramento daquilo que não nos conduz ao bem, daquilo que não nos acrescenta, daquilo que nos pode atrasar no processo evolutivo. Então, todos nós temos essas coisinhas que nos emperram a evolução,
que precisamos, estamos aqui por quê? Porque temos que trabalhar essas coisinhas. E a forma, essa conexão, só fazer o orai não resolve, porque nós vamos ter essa conexão, mas como nós estamos aplicando o que nós recebemos em nós, para podermos avançar na relação com o outro. E só vigiar também não dá. Mas aí, o nosso benfeitor Emmanuel, ele tem uma mensagem que ele diz assim, olhai, quem quiser abrir, quem quiser pesquisar, a mensagem se chama Olhai. Está no Vinha de Luz, quem tiver o Vinha de Luz aí à mão, é a mensagem 87. Ele coloca mais um ponto, mais um verbinho ali. Olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Está lá, em Marcos, capítulo 13, versículo 33. Ele chama olhar. Então, ele diz assim, Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Então, quando ele está dizendo que Marcos dá uma fórmula de vigilância, para que a gente possa juntar todos os nossos recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos a orar e vigiar, sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. Foi o que Felipe trouxe lá no começo e nós aprofundamos um pouquinho aqui agora. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Esta atitude não dispensa a visão com entendimento, porque eu faço a conexão, busco essa conexão com Deus, elevo o meu pensamento com o coração puro em prece, em oração, sinceridade, recebo as energias espirituais para que eu faça vigilância do meu íntimo e do que eu vou colocar para aqueles com os quais me relaciono. Mas ele diz que isso precisa de uma visão com entendimento. Entender por que estamos fazendo isso. Por daí o olhar. Aí ele diz, o imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação, ou seja, o olhai, de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Então, eu oro, sinceramente, recebo os valores, vigio o meu íntimo, mas eu preciso refletir sobre aquilo que eu vou fazer. A vigilância fica incompleta, se não for dessa forma. Então, ele coloca, discernir é a primeira preocupação da sentinela. Discernimento. O discípulo não pode guardar-se. Olha, vamos lembrar dos pastores guardando ali o rebanho, né? O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Então, para que a gente possa ter aquela visão completa dos acontecimentos, do fato, da situação, então eu tenho que ter o discernimento para isso. Aí ele vem dando os exemplos e ele termina dizendo assim, olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Olha só que bom, né?
Quem quiser depois ler a mensagem, que nós não lemos toda aqui, tá no Vinha de Luz 87, Olhai. Algum comentário? Alguém gostaria? Está todo mundo tão quietinho. Felipe, por favor. Então, aqui a lembrar da importância do Emmanuel, não é? Da importância dos comentários de Emmanuel ao Evangelho, não é? E a forma como ele descodifica, não é? E como clareia a nossa mente para os assuntos, não é? Porque é diferente nós dizermos vigiar e orar, ok. Mas, por exemplo, neste caso em concreto que tu leste, é um roteiro prático, não é? Para a gente dizer mesmo, é isto que eu tenho que fazer, não é? É isto que eu devo concretizar para que eu próprio não entre em tentação, não é? Como costumo dizer. Então, há este paradigma, não é? Do Consolador prometido pelo esclarecimento das coisas, não é? Esta missão que o Espiritismo traz no sentido de nos renovar o pensamento através da preocupação com a questão moral. Porque isto vai refletir no nosso comportamento, não é? O que é esperado é que os nossos comportamentos mudem para melhor. Para que sejamos nós a orar, para que sejamos nós a vigiar, para que sejamos nós a implementar primeiro para nós. E aquilo que antigamente estava assim meio solto, não é? As coisas não estavam claras, isto cada vez mais começa a ficar percebido por nós. Agora, não pode ficar só no percebido, não é? Tem que ser praticado, não é? Eu tenho que fazer as minhas orações. Eu tenho que fazer a minha vigilância. Eu tenho que me preocupar com as minhas atitudes. Eu tenho que querer estar no bem. Eu tenho que lutar comigo mesmo para controlar as minhas más inclinações. É? E isso é um esforço que a gente se deve preocupar. Porque senão o estudo também não tem proveito. Porque senão não aproveitamos o tempo. Porque é interessante a gente poder estar a conversar uns com os outros. É claro que nós encantamos, o nosso coração já, já se anima por estarmos aqui. Mas muito mais importante é nós fazermos as nossas próprias vigilâncias. Porque o sucesso do estudo está proporcional para a nossa mudança de comportamento. E nós sabemos que nós não somos santos, não somos anjos, mas temos que estar comprometidos com nós próprios. Para dizermos assim, eu quero mudar, bolas. Mais que não seja, dizer assim, já estou farto de sofrer. Já cansei. Já cansaste, então estás no local certo, porque se já estás no fundo do poço é ótimo. Porque no fundo só dá para crescer, né? Portanto, levanta-te e anda. Porque são sempre essas as indicações que os espíritos nos dão. Levanta-te e anda. Ou seja, ressignifica os caminhos. Ressignifica a existência. E agora, renovado pelos ensinos de Jesus, podemos construir algo melhor. Então era isso que eu queria dizer. Obrigada, Felipe. Fechou muito bem esse nosso estudo. Eu não sei se alguém gostaria de colocar alguma coisa, como se sente, como entendeu esse primeiro versículo, se está bem, se explicadinho, se quer colocar. Oh, muito bem, obrigada.
seus comentários. Eu acho, assim, lindíssimo essa atitude, né, que a gente toma depois que começamos, assim, a fazer as nossas reflexões diante dos evangelhos, o que Jesus ele passou e passa até hoje para nós. Mas, assim, resumindo, eu penso no nosso livre-arbítrio, né? Que ele tem tanto respeito por nós, que ele nos entende, e a partir desse momento que nós começamos a fazer as nossas reflexões e a passar a ser esses pastores, né, como o Felipe falou, a sermos os pastores e sermos pastoreados também, né? Mas a gente entender que isso é uma decisão, é um sim, eu quero mudar, partiu de mim, não foi um pastor que me obrigou a fazer isso. A minha decisão foi tomada através das minhas reflexões, das atitudes que eu vi, que eu vivenciei, que eu sofri, ou que eu vi uma pessoa sofrendo. Eu não querer isso para mim, não querer isso para uma pessoa que eu amo. Então, esse livre-arbítrio que Jesus implantou assim, né? Eu não sei se implantar seria a palavra certa, mas esse respeito por nós, eu acho isso maravilhoso, porque esse amor que Jesus ele transmitiu através das suas atitudes, por mais que nós lutemos, por mais que nós queiramos chegar a esse ponto ainda, é impossível agora, nesse momento. Mas essa é uma oportunidade, assim, ímpar na nossa vida. Nós estamos aqui reunidos. Quantas vezes nós já não tivemos conversas com outras pessoas, nós já escutamos relatos de outras pessoas, e aquilo tudo, a partir desse sim que nós demos para essa oportunidade, ele vai engrandecendo, assim, e sem querer ser o mais sabichão de tudo. Não, porque nesse caso nós ouvimos, como eu falei anteriormente, até o Felipe falou, a Márcia, a Patrícia, talvez eu deve ter falado também, é uma troca. Ao momento nós somos as criancinhas que precisamos ser cuidados, em outros momentos nós precisamos cuidar dessas criancinhas. É uma troca, é um ciclo, porque não é porque nós somos adultos que nós não podemos também aprender com uma criança, com uma pessoa. Às vezes uma pessoa de mais idade não tem tanta vivência, não atinou para tantas coisas que a vida foi oferecendo e ela ainda não chegou a conclusão. E também não é um caso de querer recriminar, porque cada um é uma individualidade. Mas o que mais me encanta, me faz assim querer ter mais conhecimento, querer ser mais observar, mais vigiar essas passagens, essas mensagens que Jesus deu para a gente, que nos dá até hoje, é essa questão de você ter essa liberdade. É só você dizer sim de coração. Então, para mim é maravilhoso, sabe? É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Olha, a nossa querida Patrícia, parece que ela vai ter que sair agora, 10h30, né? Então, Patrícia, quando der seu minuto, sua horinha, sinta-se abraçada, beijada, tá? Por Obrigada, todos. já já eu vou. De bem breve. Alguém mais gostaria Ah, Felipe. Tá sem som, Felipe. Quero só dar aqui uma ideia para complementar aqui o estudo, que é a questão daqueles que se perdem. Né? Daqueles que se afastam.
daqueles que cedem à tentação, daqueles que deixam de acreditar, porque há muitos perigos e nós temos que estar cientes deles. E a espiritualidade, e nós estamos constantemente postos à prova. Porque reparem, estar aqui é um remédio que a gente toma. Porque nós saímos daqui com novos ideais, com nova esperança, com uma vitalidade diferente, com uma proposta para sermos melhores. E nós, pela nossa fragilidade enquanto ovelhas, agora colocando-nos nós como ovelhas, não é? Nós corremos muito perigo. Não é? Porque há muitas coisas a acenar-nos. Não é? Há muitas coisas, a vida tem coisas interessantíssimas a acenar. Coisas belíssimas. Não significa que nós não possamos viver tudo isso. Eu não estou, porque os extremismos, agora não vamos ser todos fanáticos religiosos. A gente precisa de comer, precisamos de nos divertir, precisamos. Só agora nós temos é que equilibrar a nossa vida de forma a que a gente possa fazer isso tudo. Mas sabendo do compromisso que temos. E esse compromisso é com Jesus. Não é que a casa com o Evangelho, não é com outra associação qualquer. Nosso compromisso é com Deus. Nosso compromisso é com Cristo. E a gente até pode afastar-se da casa com o Evangelho, afastar-se de outra associação, até podemos fazer isso, mas jamais a gente se pode afastar de Jesus. Jamais. Jamais nós nos podemos afastar de Deus. Jamais nos podemos afastar da oração. Jamais nos podemos afastar da vigilância. Jamais nos possamos afastar da prática do bem. Agora, que isso também não sirva como um argumento para nos afastarmos. Né? E, portanto, que a gente fique vigilante em relação a isso. E eu peço muito, não é? Também para que não me afaste, não é? Para que continue sempre motivado, para que me continue sempre perseverante, não é? Porque todos nós somos acirrados, não é? Para dizer, aquilo já não é tão interessante, ou aquilo já não é isto, ou aquilo já não é aquilo, já não está da mesma forma, ou não sei o quê, não sei o que mais. E somos constantemente, não é? Colocados sobre ou seja, essa situação difícil em que temos que decidir. E por isso temos que estar bem cientes daquilo que queremos para a nossa vida, né? Para a nossa jornada espiritual. Porque aqui o que é proposto é uma jornada espiritual para todos nós. Né? E a jornada é individual de cada um. Então refletamos sobre isso, porque custa muito, não é? Custa muito a gente ver pessoas que amamos, ver pessoas que a gente ganha carinho, começa a amá-las, e elas a pouco e pouco vão se afastando, a pouco e pouco vão se perdendo, a pouco e pouco vão tendo outras prioridades, vão tendo outros compromissos, vão tendo outras responsabilidades. É claro que ninguém é dono de ninguém, não é? Mas o que a gente deve pedir é que, independentemente de tudo, que as pessoas não se afastem de Deus, né? Que as pessoas não se afastem da fé. Porque se nos afastarmos disso, ficamos muito mais fragilizados para que outros lobos, né, possam vir. É claro, a nossa competência é amar a todos, é acolher a todos, independentemente se estão mais abatidos ou não. Mas que nós não sejamos, né, as pessoas abatidas. Porque quem se afasta da lei de Deus, nós já sabemos que o que nos conduz é ao sofrimento. Ponto final. Então, estamos aqui para nos fortalecer,
não é? Estamos aqui para sermos estes pastores, para nos capacitarmos, não é? Para que possamos ajudar uns aos outros, porque precisamos todos da ajuda uns dos outros. Fazemos parte do mesmo rebanho, não é? Fazemos parte todos do mesmo rebanho. Um rebanho encarnado, que vive com muitas dificuldades, que corre muitos perigos e por isso precisamos colocar as orelhinhas bem atentas, né, para ouvir o grande mestre, o grande líder, o nosso bom pastor, que é o nosso amado mestre. Beijinho para todos e até breve. Obrigada, Felipe. Felipe, eu não sei se mais alguém quer fazer alguma colocação. Se não temos ninguém, nós hoje nós gostaríamos de experimentar, temos uma proposta aqui ao grupo para fazermos uma visualização terapêutica. E nessa visualização, ela tem o nome de Abraçando Jesus, porque nós vamos dar esse abraço a Jesus. Então, nós vamos e fazemos essa visualização e podemos voltar logo depois, não é, Felipe? Para fazermos o encerramento do nosso estudo de hoje, que nos tocou a todos. Márcia, primeiro vamos ter que fazer a prece de encerramento por causa da gravação e depois da prece, então fazemos em off, passamos o vídeo, tá bom? Tá bom. Então, quem gostaria de fazer a nossa prece de gratidão pelo nosso estudo da noite? Alguém gostaria? Uhum. Ah, Anabela? Uhum. Obrigada. Vamos então agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos queridos benfeitores, por esta oportunidade de estarmos aqui hoje todos reunidos para mais este aprendizado que nós tivemos aqui, que foi tão sensível. Agradecemos-te, Pai, por este amor que que nos uniu aqui em teu nome. Obrigada por recebermos estas reflexões. É tão bom, Senhor, falar do teu Filho, Mestre Jesus, que nos ajudes, nos protejas e nos ampares. Que sejamos as tuas ovelhas sempre no bom caminho, no caminho do bem e da tua luz. Ajuda-nos, Pai, sempre a seguir o teu caminho, a tua luz do amor. E assim, Pai, com estas reflexões de hoje e agradecemos-te muito de todo o teu coração, porque tu, Pai, és o nosso exemplo, a nossa força e a nossa ajuda. E assim damos por hoje o estudo NEP encerrado. E assim seja.